Oi, gente, eu sou a Laís, sejam muito bem-vindos ao Colecionando Planetas. No vídeo de hoje eu resolvi que eu vou indicar livros para quem não sabe o que ler, tá? Porque assim, eu sei como é isso, eu sou uma pessoa que sou muito indecisa sobre o que vai ler. Então eu resolvi fazer um vídeo pra você que, assim como eu, nunca sabe o que vai ler depois e acaba entrando em ressaca, que eu vejo vocês aí reclamando que estão de ressaca. E geralmente a ressaca começa porque a gente não sabe o que vai ler depois, ou ler um livro tão bom que a gente quer ler uma coisa tão boa depois e às vezes fica nessa de ai, no nada vai ser tão bom quanto aquele livro. Sim, existe algo que vai ser tão bom quanto aquele livro. E eu espero muito que ele esteja em uma dessas recomendações aqui. Por favor, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e me segue nas outras redes sociais. E vamos pro vídeo sem enrolação, que eu quero muito falar sobre esses livros com vocês. A primeira indicação vai para você que não quer ler um livro de romance. Você quer ler um livro de aventura, um livro fofo, um livro para aquecer o coração. E esse livro perfeito para você é Em Algum Lugar nas Estrelas, da Claire Vanderpool. Gente, esse livro é muito fofinho, ele é muito quentinho no coração. Vai falar sobre um menino que ele enxerga o mundo através de números, né? Através do número pi. E para ele o número pi conta uma história e ele sai em busca dessa história para tentar reencontrar o irmão dele. E é muito fofo, ele leva também um amigo que tá nesse internato e que tá com ele. E é muito fofo, é uma aventura entre esses dois garotinhos. E se você não tem romance, você não tem... São só dois garotos em uma aventura. É basicamente essa a premissa do livro e é bem fofinho. Tem algumas coisas mais de sentimentos, mais pesadinhas, mas mesmo assim é um livro que é um quentinho no coração. E ele ainda é lindíssimo nessa edição da Dark Side, assim. Dark Side me patrocine, não me patrocina nada, mas é lindíssimo. Vem com esse marcador, né, maravilhoso. Maravilhoso, gente, esse livro, olha. Olha isso, olha isso. E pra convencer vocês de vez a ler esse livro, eu separei duas frases assim que eu marquei. A primeira é: às vezes é melhor não ver todo o caminho que se estende diante de você. Deixa a vida surpreendê-lo, Jack. Há mais estrelas por aí do que as que já têm nome, e todas são lindas. E a segunda frase é: essa é a questão de estar perdido. Ter liberdade para ir a qualquer lugar, mas não saber onde ficava lugar nenhum. Então eu espero que com essas frases, assim, eu convença vocês a ler esse livro, porque ele é muito fofo. Se você quer ler um livro de romance de época que não é muito comentado e que é meu favorito e que trata de assuntos como bullying, como questões de aparência e coisas assim, eu sugiro que você leia O Príncipe dos Canalhas. Gente, esse livro também, se você quer um livro mais 18, tá? Ele é um dos meus livros preferidos, e eu diria até que é o meu livro de romance de época preferido de todos, e eu adoro esse livro, assim. O Lord Beelzebub, ele é incrível, a birra que ele tem com ela é muito boa. A Jessica, ela é uma mulher muito forte, muito batalhadora, muito pra frente, muito à frente do seu tempo de verdade, e é incrível a relação que eles vão construindo, assim, porque o Dain, né, que é o Lord Dain, o Lord Beelzebub, o Sebastian Ballister, ou como vocês, pelo título que vocês quiserem chamá-lo, ele é realmente isso, né? Esse Lorde Beelzebub, das bebedeiras, das mulheres, a farra, e ela não, ela já é aquela pessoa certinha, assim, que vou fazer, e apesar de ser certa, ela é meio contra as coisas da sociedade, né? Ela é muito forte, ela quer trabalhar, ela quer ter a empresa dela, ela quer ter as coisas dela, e ela não... Ela que decidiu não se casar, sabe? Os homens vão atrás dela e ela que não quer. Então isso é muito legal, assim, e eles disputam de igual para igual, isso é muito legal também. Então, olha, esse casal aqui, ele ganha o meu coração sempre, sempre, sempre. Olha o tanto de marcação. E eu separei também frases para ler para vocês, para ver se eu convenço vocês a ler. A primeira frase que eu vou ler é de quando ele ainda tá antes de ter algo por ela, né? Antes de se apaixonar. Ele diz o seguinte: era impensável que aquela desprezível réplica feminina o tivesse afetado. Não havia a menor possibilidade de ele se sentir desconcertado por essa mulher de língua afiada, que deveria ser, como presumiu inicialmente, uma vagabunda desmazelada com quem Bert estivera na noite anterior. Bert é o irmão dela. Quando eles se encontraram, foi a primeira coisa que ele pensou sobre ela. Mas ele não pensou isso de verdade, gente. Fiquem tranquilos. Eles se provocam muito.
E aí depois tem uma frase muito bonitinha deles aqui, peraí, que diz o seguinte: ela partiu seu coração e o remendou, fazendo-o acreditar que não era um monstro. Ela o fizera crer que era bonito. E é muito fofo como eles vão se desenvolvendo assim aos trancos e barrancos, um falando mal do outro, mas ao mesmo tempo um ali crente que não vai se apaixonar e se apaixonando pelo outro. É muito bonitinho. Então assim, se você gosta desse tipo de romance de época, leia O Príncipe dos Canalhas. Agora, se você quer um livro mais adulto, mais dark academia, mais sério e lento, denso de ler, eu recomendo que você leia O Pintacilgo, da Dana Tartt. Pra quem não sabe, ela é considerada a mãe do Dark Academia. E ela escreveu esse livraço, esse livrão aqui, esse calhamaço que eu li. E eu não marquei muita coisa, eu não coloquei post-it, porque eu sei que eu vou reler esse livro. E aí sim eu vou colocar post-it. Da primeira vez eu li ele muito, vou apenas ler, né? Tem até uma parte legal aqui que eu acabei de encontrar, que ele diz, um personagem diz, né? Não vejo muita diferença entre roubar carteiras e roubar bifes. Aí o outro responde: grande diferença, Potter. Roubar de gente trabalhadora e roubar de uma grande empresa rica que rouba as pessoas. E aí tem bastante disso. Tem bastante crítica nesse livro, é muito bom. Livro muito denso sobre análise de personagens, sobre análise mental. E ele é muito envolto em arte, ele é muito envolto em restauração de móveis também. Parece esquisito dizer isso, mas sim, tem restauração de móveis. Conta a história de um garoto que ele e a mãe dele estavam num museu quando teve uma explosão assim no museu. E ele acaba roubando o quadro do Pintacilgo. E aí você vai ter todo o desenvolvimento da história do quadro do Pintacilgo. E foi muito interessante pra mim. Eu saí pesquisando a vida do autor do quadro, sobre o tipo de arte que ele fazia, sobre autores que tinham a ver com ele. E quando eu vi, eu tava assim bem imersa. Quando eu vi, eu tava vendo um documentário sobre arte, coisas do tipo. E ele é um livro que eu acho que eu deveria reler, inclusive recente, porque ele é um livro que me deixou bem empolgada, bem criativa, bem reflexiva, digamos assim, também. Mas ele é um livro que eu diria que eu acho que não é pra todo mundo. Ele não é um livro pra todo mundo, mas se você gosta desse tipo de livro, eu acho que talvez você goste. E é isso aí. E esse livro aqui é uma recomendação pra vocês, mais uma. Agora uma recomendação pra você que gosta de bruxas, fantasia e romance enemies to lovers. Ou, na verdade, eu não sei nem bem se é um enemies to lovers, mas que você não sabe se eles se gostam ou não. Que é O Reino das Bruxas. Gente, esse livro pra mim é 5 estrelas favorito. Ele é incrível. Eu não marquei, assim, não marquei nada, tá? Eu não marquei nada porque eu simplesmente surtava, tá? Enquanto eu lia, eu ia surtando, eu ia pensando e coisas assim. E a gente tem aqui uma bruxa e ela tem uma irmã gêmea e elas duas ajudam no restaurante da família. Só que acontece que depois de um tempo, as bruxas deste lugar estão começando a serem mortas e o coração delas são arrancados. E essas meninas, elas ficam com medo que elas sejam as próximas, sabe? Porque isso tá acontecendo com bruxas da mesma idade. Então, certo dia, uma delas, das gêmeas, aparece morta com o coração arrancado. E a outra meio que consegue pegar um objeto de quem tava praticando, que tava lá na cena do crime. Ela pega esse objeto e ela vê alguém escapando. E ela resolve fazer um feitiço para invocar um demônio do inferno, trazer esse demônio atrelar ela a esse demônio, para esse demônio ser meio que um servo e ajudar ela a descobrir quem é que tá fazendo tudo que tá fazendo. Só que acaba que no feitiço dela, ela acaba se atrelando a um dos príncipes do inferno, né? Que é o príncipe Ira. E aí eles se odeiam, mas eles se protegem, mas você não sabe se eles se amam. E se eles estão se protegendo só pra proteger o próprio pescoço ou não. Isso é incrível. E eu surtei, eu ficava à noite, assim, Nossa, eu tava muito... Eu preciso terminar. E é um livro muito nesse estilo, assim. Se você gosta dessa coisa mais jovem, com fantasia, com bruxas,
com esses enigmas, porque, né, tem esse enigma de quem tá matando, e esse enigma gera uma coisa maior no final, então, nossa, é muito bom. E eu sugiro muito que vocês leiam, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Esse é um bônus pra quem quer um livro de romance de época. Vocês perceberam que eu gosto muito de romance de época. Só que, em vez de eles brigarem muito, ele é cadela por ela. Então, assim, o Winterborn é muito cadelinha dessa personagem. Então, assim, vale muito a pena se você gosta de personagens que são cadelinhas um pelos outros. Inclusive, tem uma citação aqui que ele diz que nenhuma moça, que o cara não deixa que as donzelas leiam os clássicos russos, porque nenhuma mulher que leu Tolstói vai querer se casar ou coisas assim. Ele manda comida pra galantear toda a família dela, sabe? Porque ele é de classe mais baixa do que a dela. Só que ele quer muito casar com ela. E ela quer muito casar com ele. Só que ele tem muitos inimigos que podem querer impedir isso. E ele é muito cadelinha por ela. E no final tem inclusive uma receita, tá? Que a autora colocou. Que é os biscoitos cremosos de menta que ele gosta. Então eu tenho aqui os biscoitos, como é que fazem. Eu acho isso sensacional e eu adoro essa autora, a Lisa Kleypas. Eu acho que ela deveria ter muito mais reconhecimento. Apesar dela escrever muitos homens tóxicos também, mas eu acho que tem muita gente que escreve homem tóxico, tem reconhecimento, e as pessoas simplesmente passam pano pra isso. Então por que você passa pano pra alguma outra escritora de romance de época e não passa pra ela também, né? Então, assim, bem contraditório. Mas ela é incrível, assim, ela tem uma base histórica nos livros maravilhosa. Eu adoro a forma como ela cria uma personagem que é médica, inspirada na primeira mulher a se formar em medicina, por exemplo. Então, tipo, dá uma realidade sobre a Londres da época. Ela não fica só naquela classe social, por exemplo, você tem pessoas que ascenderam socialmente através do dinheiro, como o Rhys Winterborn, só que tipo, ele ascendeu com dinheiro, mas ele não tem título, aí ele casa com alguém que tem título, coisas assim, ou por exemplo, tem um livro dela em que as meninas vieram da América e elas vieram pra casar pra conseguir um título, porque na América elas já ficaram ricas. Então elas foram pra Londres, vieram pra cá, foram para Londres para conseguir um título, já que elas já eram ricas na América pra casar com homens falidos. Então, você tem toda essa profundidade histórica que ela traz, que eu acho sensacional, incrível, e eu adoro nos livros da Lisa. Então deem uma chance pra Lisa Kleypas. Se você quer ler uma HQ, uma coisa mais simples, mais rápida, mais fofinha, eu te indico ler Arlindo, que é uma HQ nacional super fofa sobre um garotinho gay que tá se descobrindo e tá descobrindo como lidar com isso no mundo ao redor. Também tem muitas referências nordestinas, muitas referências nacionais, e é um traço muito bonito, muito fofo, tipo, as cores são muito bonitas, e é uma história rápida, fácil e simples de ler, principalmente se você quer sair aí de uma ressaca literária. Gente, sério, leiam Arlindo, é aquela história que dá um quentinho no coração, assim, e você quer pegar o Arlindo e proteger, e cuidar, e guardar num potinho, assim, e eu não sei, eu não sei bem como explicar, mas ele é uma criança muito fofa. E tem altas referências, assim, que você vai pegar com certeza. Tem, por exemplo, ele assistindo Lisbela e o Prisioneiro com a mãe dele, chorando, cantando as músicas de Lisbela e o Prisioneiro, que é, inclusive, meu filme nacional favorito. Então, eu adoro essa HQ, então deem uma chance pra Arlindo. Muito, 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 muito perfeita. Se você é uma pessoa classuda, quer ler clássico, sou classuda, então eu vou te recomendar dois, um nacional e um internacional. O internacional é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Gente, esse livro aqui é sensacional. Pra mim, foi de chorar. E eu sou muito difícil de chorar com livro, muito mesmo. Mas foi de chorar esse livro aqui, foi arrasador. Foi incrível. Eu tenho partes marcadas, deixa eu ver aqui, mas são bem grandes. Eu marquei algumas coisas bem grandes e ele é um livro muito curtinho. Nessa minha edição, ele tem, tipo, 124 páginas. É muito curtinho e é muito bom. Os bichos, os animais da fazenda tomaram a fazenda, né? E aí eles estão numa eleição, os porcos são meio que dominando, assim, eles.
E você vai vendo como as coisas vão se transformando dentro dessa sociedade que surgiu a partir, né, dessa tomada da fazenda. Então é muito interessante, politicamente falando também, e é muito incrível. Eu não considero essa frase um spoiler, então eu vou ler aqui, tá? Se vocês não quiserem, vocês pulem. Mas ela dizia: aquilo não era o que tinha pretendido quando anos atrás resolveram trabalhar para derrubar a raça humana. As cenas de terror e de chacina não eram o que esperaram naquela noite em que o velho major os incitou pela primeira vez à rebelião. Se ela mesma tivesse acesso a algum retrato do futuro, seria de uma sociedade de animais libertos da fome e do chicote, todos iguais, cada um trabalhando de acordo com a própria capacidade, os mais fortes protegendo os mais fracos, assim como ela tinha protegido a ninhada de patinhos perdidos com a pata dianteira na noite do discurso do major. Em vez disso, ela não sabia o porquê. Haviam chegado a um tempo em que ninguém ousava dizer o que pensava. Muito forte esse livro, esse livrinho aqui, esse livreco pequenininho, mas muito forte, mais um livrão em conteúdo, e é muito incrível, então super indico para vocês. O segundo livro é um clássico nacional, que é Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, também é bem curtinho, gente, e eu peguei na biblioteca da faculdade, então eu tô sem ele aqui pra mostrar pra vocês. Mas ele é incrível, sério, muito bom. É simplesmente um diário dela. Tanto que o subtítulo é Diário de uma Favelada. Porque é isso, é o diário dela contando a vida dela na favela e como ela escreve, como ela acredita que o fato dela escrever, que o fato dela contar a história dela vai mudar a vida dela e dos filhos. Ela falando sobre catar os papéis, catar as coisas, trabalhar com reciclagem, que ela não tem vergonha, que ela sempre trabalhou, sobre ter dia que não tem nada pra comer, sabe? Tem dia que ela tem que sair porque não tem nada pra comer. É bem forte ela falando que o pessoal que tá na favela tá lá no quarto de despejo da sociedade e que às vezes ela vai pro hall de entrada, que é quando ela vai pros bairros mais chiques, assim, e é muito pesado, mas é incrível, te transforma, assim, como pessoa, se abre os olhos para outras coisas, é muito, 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 muito bom, super recomendo se você quer ler um clássico. Por fim, eu tenho mais duas indicações, dessa vez de ficção científica. Se você quer ler uma ficção científica jovem, eu sugiro que você leia Quando as Estrelas Caem. Eles estão dentro de uma nave, e essa nave, ela começa a cair dentro de um planeta que até então ninguém sabia que estava ali. E aí eles caem nesse planeta, só eles dois sobrevivem. E aí eles vão ter que lidar tanto com algumas coisas meio estranhas que estão acontecendo, meio psíquicas ali, tanto com a situação deles que não tem nada. E eles vivem brigando e eles vão virar um casalzinho. E é basicamente isso que acontece, mas é muito bom, gente, sério, vai te envolvendo. Acontece esses negócios meio bizarro, psíquico aí, e é muito, 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 muito bom. Mais adolescente, mais contemporâneo, mas nossa, é muito, muito, muito bom de verdade. E você vê o quanto a personagem principal cresce, assim, do livro. Eu lembro de uma cena muito marcante, que eu penso, cara, ela teve muita força. Se fosse aquela menina do começo do livro, ela nunca faria isso que a personagem fez agora. Então é muito incrível. E o segundo é Fundação. Sim, Fundação, de Isaac Asimov. É um livro incrível, gente, muito rápido de ler, muito curtinho. E apesar dos saltos temporais, que pra mim é a única coisa que pega nesse livro, né? Eu sempre falo isso, mas ele é um livro que ele é muito fácil de entender, muito fácil de ler. É sobre isso, uma fundação, né? Que é tipo um planeta que ele não tem governo, ele não tem armas, ele não tem nada. E ele é como se fosse um projeto para criar uma grande enciclopédia. Só que anos se passam e aí se descobre que talvez não seja exatamente isso a que eles estão se dedicando à vida, né? Talvez não seja realmente isso, essa ideia de enciclopédia, o que está acontecendo. E aí, a cada tempo, de tempos em tempos, o criador de meio que uma histórico ciência, uma coisa assim, o nome do que ele usa, mas ele usa para prever os acontecimentos do futuro, a probabilidade disso acontecer. E ele deixa um vídeo salvo pra, tipo, cada nova fase do que tá acontecendo. E aí você não sabe exatamente aonde ele quer chegar com isso, mas é muito incrível, é genial, tipo, chama de burra
em 10 mil línguas diferentes e é incrível. Olha, que livro, muito bom. E é isso, gente, essas foram as recomendações. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar o like, comentar aqui pra mim o que vocês acharam das indicações, se vocês vão querer ler alguma, se vocês já leram alguma dessas e gostaram, o que vocês acham. E é isso, gente. Um beijo, tchau!